Bom dia. Eu e minha equipe iremos falar sobre a histologia do sistema reprodutor masculino. Eu vou dar início falando sobre os testículos. O tecido testicular ele é constituído de 200 a 300 lóbulos, que são separados por septos de tecido conectivo. Continuando o que a Maria Clara falou, a artéria testicular é a principal forma com que o sangue flui para a área da qual é drenado pelo plexo pampiniforme. Os vasos linfáticos sobem juntamente com os vasos testiculares e drenam para os linfáticos lombares. A rede testicular. Cada lóbulo contém entre 2 a 3 túbulos seminíferos que são enrolados de forma extremamente compacta, possuindo aproximadamente 1 metro de comprimento quando retificados. É ali que os espermatozoides e os hormônios sexuais são produzidos. Os túbulos convergem na região posterior do testículo e o total é produzido pelo conjunto destes e é liberado para a rede testicular. Bom, irei começar falando sobre o epidídimo. O epidídimo, ele consiste em um delgado ducto, que é responsável pela coleta e transporte de espermatozoides produzidos nos testículos. Ele se situa-se posterior aos testículos e inferior ao sacro escrotal, que, quando os gametas saem da rede testicular através de 10 a 20 ductos curtos, que são chamados de ductos deferentes, eles acabam se fundindo ao epidídimo. O epidídimo ele é dividido em corpo, cauda e cabeça. Além disso, o epidídimo ele é revestido por um epitélio pseudoestratificado, E também composto por 2 tipos de células, que são as células basais e as células principais. Bom dia, gente. Eu vou falar sobre as imagens do epidídimo. Eu vou começar falando sobre a imagem superior, que é constituído por um único longo tubo enovelado chamado duto epidimário. A parede de uma secção do duto, ela está em vermelho claro, como nota-se na imagem, e seu lumen é cor-de-rosa. Entre os diversos dutos, há tecido conjuntivo e feixes de músculo liso. Já na imagem inferior, a parte do testículo é adjacente ao epidídimo, e na esquerda há uma parte do testículo e à direita uma parte do epidídimo, e ambos são separados por uma cápsula que, como se nota na imagem, está em azul claro. Já nas imagens 3 e na imagem 4, são representados os detalhes do epidídimo. Na imagem superior, mostra secções do duto do epidídimo, que contém vários espermas em seu lumen, e sua cápsula está em azul claro também. Já na imagem inferior, a gente nota um detalhe de um segmento do duto epidimário, que algumas células do epitélio pseudoestratificado colunar são basais e outras alcançam um lumen. Nota-se também a presença de setas. Nessas setas apontam longas microvilosidades imóveis que são emitidas pela membrana da superfície apical das células epiteliais estereocílios. Bom dia, vou falar sobre o canal deferente. Bom, o canal deferente é um canal muscular que tem a função de transportar espermatozoide da cauda do epidídimo até a uretra. Vou falar também sobre a histologia do canal deferente. É um revestimento de epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios, com uma lâmina própria de tecido de sustentação conjuntivo frouxo e camadas de músculo liso. A figura mostra evidentemente o epitélio com estereocílios e sua lâmina própria. Bom dia, eu me chamo Isabelle e fiquei responsável por falar sobre as vesículas seminais. As vesículas seminais são glândulas extraperitoneais do sistema reprodutor masculino, que secretam fluido contendo enzimas. As alterações mais comuns das vesículas seminais são agenésias e anomalia cistística. Eu vou falar também sobre a função da vesícula seminal e da próstata. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido.
Logo da próstata estão as glândulas denominadas vesículas seminais, que produzem a maior parte do líquido para o sêmen. A vesícula seminal fica localizada, que elas são duas glândulas componentes do aparelho reprodutor masculino, responsáveis pela produção do líquido seminal. E essas vesículas são duas glândulas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto, obliquamente acima da próstata. A função da vesícula seminal, ou vesiculares, que são duas glândulas que produzem um líquido viscoso alcalino, o líquido seminal, que vai se misturar à secreção prostática e aos espermatozoides vindo do ducto diferente, para formar o sêmen. Esse líquido nutre os espermatozoides e facilita sua modalidade. E para finalizar, vou falar a importância do líquido seminal, que é a parte do sêmen sem espermatozoide. O plasma seminal fornece um meio nutritivo e protegido para os espermatozoides produzidos nos testículos durante as suas jornadas até o trato reprodutivo feminino. Bom dia, me chamo Júlia Moraes e darei continuidade ao trabalho falando de uma glândula do sistema reprodutor masculino, a próstata. Um levantamento britânico revelou que 20% dos homens não conhecem essa glândula. Por isso, estudaremos melhor para que possamos entender a importância dela tanto na saúde quanto na capacidade reprodutiva. A próstata está localizada estrategicamente logo abaixo da bexiga. A uretra, que é o canal que leva a urina para fora do corpo, passa pelo seu interior. E uma curiosidade é que a próstata ela cresce naturalmente ao longo da vida. No adulto jovem, ela tem o formato de um pêssego, tem o tamanho de uma noz e o peso de uma ameixa. Esse peso equivale a 20 gramas. A glândula fabrica o líquido prostático. Essa substância ela é misturada com o líquido seminal, que vem das vesículas seminais. Juntos, formam 90% do sêmen, que são responsáveis por nutrir, por proteger e por facilitar a locomoção dos espermatozoides. Esses gametas, eles são produzidos pelos testículos, que chegam até a próstata pelo canal deferente. Bom, eu vou falar brevemente sobre algumas doenças que atingem a próstata. Eu separei 3 aqui que talvez sejam as mais comuns, né? Aquelas com uma taxa de incidência maior. A primeira é a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata ela é muito comum, né, em homens adultos, homens com idade mais avançada. Ela é caracterizada pelo crescimento nodular de determinadas regiões da próstata, que geralmente ocorre a partir dos 40 anos de idade. Por se localizar logo abaixo da bexiga, o crescimento da próstata pode comprimir a uretra, dificultando ou até mesmo impedindo a passagem da urina. Essa urina estagnada ela favorece o aparecimento de infecções e de cálculos renais. As causas da hiperplasia prostática benigna, ela pode estar relacionada à idade, histórico familiar, presença de níveis elevados de hormônios masculinos, né, no caso a testosterona, e também de alterações genéticas. A segunda são as prostatites. A prostatite é uma inflamação da próstata, que provoca um crescimento anormal da glândula, causando dor, desconforto, e também impedindo a passagem da urina. A grande maioria dos casos de prostatite ela tem relação com infecções bacterianas, mas também podem ser causadas por vírus, fungos ou outros agentes. E por último, o câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais comum
né, entre homens com mais de 50 anos de idade. De acordo com estatísticas, 1 em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata no decorrer da vida. No entanto, somente 1 em cada 35 morrerá da doença. Ele é responsável por 10% de todas as mortes provocadas por câncer em pacientes do sexo masculino, ficando atrás apenas dos tumores de pulmão e de intestino. Para homens com 45 anos ou mais, né, é recomendado fazer anualmente os exames de PSA e o de toque retal, já que 20% dos casos eles são diagnosticados já na fase inicial da doença. Bom dia, eu me chamo Anne Caroline e eu vou falar um pouco sobre o pênis. Então vamos lá. Ele é um órgão do sistema reprodutor masculino. Ele está localizado na região inferior da pelve. Ele tem um formato cilíndrico e, quando ereto, seu tamanho varia de 10 a 18 centímetros de extensão. Ele é um órgão que possui dupla função, pois ele atua no sistema de excretor no momento da micção e no sistema reprodutor no momento da ejaculação. A função excretora ela ocorre no interior da extensão do pênis, onde está localizada a uretra, que tem como função levar a urina para o exterior do organismo. Existe nela um esfíncter que, por contração ou relaxamento, controla a saída da urina. O pênis ele também possui uma importante função na reprodução humana, pois ele é responsável pela ejaculação e pela deposição do esperma no interior do organismo feminino. Em seu interior está a uretra, que recebe em sua região média espermatozoides dos canais seminíferos. Depois, quando passa pela próstata, é depositada na uretra um líquido viscoso que, junto aos espermatozoides, formará o esperma. Bom dia, eu me chamo Gabriele e eu vou falar sobre esse último tópico, que é sobre a anatomia do pênis humano, que pode ser dividida em região interna e externa. Então, em sua região externa, ela possui 3 divisões, que é a cabeça, corpo e raiz. Na cabeça, denominada de glande, e é uma área de extrema sensibilidade. O corpo é a região de alongamento do órgão. A raiz é a região que liga o órgão à parte interna do organismo. E em sua região interna, o pênis é composto por corpos cavernosos, corpo esponjoso, que é um tecido responsável por envolver e proteger a uretra, e também é composto pela própria uretra. Então, os corpos cavernosos são um par de tecido erétil, localizado na parte dorsal do pênis. São envolvidos por uma camada resistente de tecido conjuntivo denso. O corpo esponjoso é um tecido esponjoso, localizado ventralmente, envolvendo a uretra. Esse tecido se dilata na extremidade, formando a glande, e nele estão encontradas as glândulas de Litre. Essas glândulas são secretoras de lubrificante sexual. E por último, a uretra. Ela é um tecido membranoso localizado em toda a extensão do pênis. Possui ecteres que permitem, através do relaxamento e contração, a passagem da urina e a passagem do esperma.